Gentileza em Apocalipse. Tem gente que até tem Apocalipse, Jesus amado. Apocalipse capítulo 3. Quero falar hoje com você. Eu quero ser como um médico aqui hoje, ser cirúrgico, objetivo, para a gente ter mais um tempo de louvor e adoração. Se eu fosse colocar um tema hoje para a mensagem, seria não viva de aparência. Fala para quem está do seu lado aí, não viva de aparência. Fala assim, porque Deus vê o mais profundo e sentimento que você tem. Nós enganamos a nós mesmos, né? Mas a Deus a gente não engana. Então no capítulo 3 de Apocalipse aqui, que eu pedi para que você abrisse, do verso 1 até o 6, é justamente uma direção que Jesus dá para a igreja de Sardes. Só para você entender o contexto rapidamente, Jesus ele usa a vida de João, que estava na ilha de Pátimos. Todos os outros discípulos já tinham sido capturados. João é o último dos discípulos que está em uma ilha. E ali na ilha de Pátimos, Jesus dá uma revelação para João de 7 igrejas. E cada igreja ele faz uma exortação, com exceção de 2 das 7, somente 2 não teve uma exortação de Jesus, mas 5 teve, e exortações duras. E a de Sardes, ela teve uma, que Jesus ali colocou diante do que ele fez um diagnóstico. E ali, só para vocês terem uma ideia, Jesus sondando as 7 igrejas ali, quando a gente lê o texto, que fala sobre os 7 castiçais que representam os candelabros, cada igreja representado ali, é justamente a direção e essa visão que Jesus deu para João. E só para você conhecer um pouquinho de Sardes, qual foi a direção específica que João teve através de Jesus ali para essa igreja, que faz total sentido para nós hoje. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, era uma espécie de fortaleza inacessível. Então, com essa fortaleza que existia em Sardes, pelo seu luxo, pela sua força, pelo seu exército, por nunca ter sido invadida pelos inimigos, gerou no coração da igreja e da cidade uma certa soberba. Eles achavam que eram intransponíveis. Eles achavam que não seriam atingidos, porque nunca tinha sido até então. Por ser em um monte alto, a cidade de Sardes, a igreja de Sardes ficava em um monte alto. Então, nesse monte alto que eles estavam localizados, eles tinham fortalezas de muros altos que davam uma certa segurança. E nesse período de tanto tempo que nunca tinha sido invadido, os soldados, os generais, o exército de Sardes não vigiavam mais. Porque gerou no coração deles, e diante do histórico, da história que eles tinham, depois você tem a oportunidade de ler um pouquinho mais para saber o que aconteceu, eles não vigiavam mais. Entrou uma soberba no coração de achar que eles poderiam, que eles eram autossuficientes. Se a gente trouxer para o contexto de hoje, a igreja de Sardes na época, era como se fossem essas grandes igrejas que têm uma boa estrutura, que têm bons recursos, que consegue implantar e colocar diante da igreja, da comunidade, tudo de bom e de melhor. Então, se a gente for fazer essa analogia, hoje a igreja de Sardes era essa. Quando você vê a história de Sardes, era a igreja mais rica daquela época. Então, eles não tinham necessidade alguma. Era a cidade que tinha o trabalho de desenvolver todo o ouro, joias puras e raras, era tudo em Sardes. Sardes era uma localização estratégica que tinha. Então, o seu desenvolvimento em todos os âmbitos ali, e no início também, espiritualmente também, ela era muito fortificada na palavra, ela teve um bom ensinamento e ela cumpriu tudo. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Sardes, ela não recebeu e não deixou entrar os falsos ensinos de Jezabel, não entrou os nicolaítas, não conseguiram invadir e entrar com as suas heresias. Então, ela era fortalecida em todos os sentidos. Só que Jesus faz um diagnóstico na visão, através de João, na ilha de Pátimos. E ele faz um diagnóstico certeiro, pontual, que talvez hoje é o diagnóstico que Jesus vai fazer da minha vida e da sua vida. E você não pode ter medo disso. O diagnóstico que Jesus faz é porque ele ama o Filho. O diagnóstico que Jesus faz da minha vida e da sua vida é para que a gente volte para o caminho. É para que a gente continue firmado nele. É para que nós não deixemos entrar a soberba, a autossuficiência. E a igreja em si também, ela foi atacada nesse sentido. Então, o diagnóstico que Jesus faz é justamente
uma igreja que está viva, mas que no fundo está morta. Uma igreja que tem uma aparência boa, uma igreja que não tem necessidade de recursos, uma igreja que está orando, uma igreja que está buscando, uma igreja que está louvando, uma igreja que está fazendo ações sociais, uma igreja que está atendendo o necessitado, que está cuidando da viúva, uma igreja que aparentemente está cuidando de toda a direção que foi dada por Jesus diante daquilo que se propõe uma igreja de fato fazer. Só que vem uma exortação, vem uma direção cirúrgica. E ali ele fala que tem pessoas que foram totalmente contaminadas. Dentro da igreja, pessoas foram contaminadas. Pessoas estão vivendo no modo automático. As pessoas estão num culto como esse, talvez, com um louvor assim abençoado como foi, uma presença de Deus palpável para nós, mas pessoas estão vivendo no automático que foram contaminadas. Que estão achando que estão vivos, mas estão no fundo, diante do diagnóstico de Jesus, estão mortos. Não tem mais alegria e prazer em orar. Não tem mais alegria e prazer em fazer um jejum, em fazer um propósito, em fazer algo que talvez você nunca fez, de se colocar à disposição disso. E aí, dentro da igreja, o Senhor levanta um grupo de pessoas que são vencedoras. Nós vamos ler aqui, mas eu já estou adiantando para a gente ganhar tempo. Ele levanta um grupo de pessoas que vai ser um canal para levantar aqueles que estão fragilizados. Ele usa um grupo de pessoas que, no texto vai dizer, existem alguns poucos ainda aí que não se corromperam. Existem alguns poucos ainda aí que não se curvaram diante dos ensinos errados, aqueles que estão tentando distorcer. Existem alguns aí que ainda estão com a tocha segurando acesa. E aí ele fala que esse grupo de vencedores vão ser um canal para levantar aqueles que estão talvez com a tocha quase apagando. E aí o texto, para a gente poder contextualizar, começa assim, no capítulo 3 de Apocalipse. Aqui é a revelação de Jesus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Depois vocês vão ver que as 7 estrelas aqui representa os líderes, os pastores. O 7 Espíritos, o número 7 representa a soberania de Deus. Conheço as tuas obras. Olha, o diagnóstico começou. Deus falando para mim e para você: eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. E esteja atento. Verso 2 diz: esteja atento. Fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, já está dando um diagnóstico. Ele está falando o que já aconteceu, o que está acontecendo e aquilo que precisa fazer. Ele vai começar a falar no verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Grifa isso aí. Obedeça e arrependa-se. É a única forma, é o único meio de tirar a soberba do coração. É o único meio de ser aquecido, ser avivado de novo diante da palavra de Deus. É arrependimento. Então, ponto. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Meu Deus, o que é isso? Aqui ele está fazendo uma exortação, dando uma direção para voltar. Aqui não é juízo ainda. O juízo é se você não se arrepender, se você não voltar, se você não seguir as instruções que eu dei, eu voltarei como ladrão. E aqui essa menção ladrão que é usada aqui, que eu voltarei quando você menos esperar, ele faz menção do que aconteceu em Sardes. Se você ler depois em casa, você vai ver que a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ela foi invadida depois pelos assírios. Um período de 1000 anos nunca tinha acontecido, pela sua fortaleza, pelo seu luxo, pela sua riqueza, pelos seus recursos, nunca tinha sido. Mas depois de um tempo, com essa soberba, os assírios entrou por uma trilha que dava à cidade. E eles foram invadidos e saquearam e acabaram com a cidade. Então Jesus faz uma menção aqui que ele virá como aconteceu com a história da cidade. Se vocês não se voltarem, eu virei como o ladrão veio. É uma menção do que aconteceu na história de Sardes. E aí ele continua. No entanto, você tem aí em Sardes, e eu creio que tem aqui também na Lagoinha Valinhos. Tem aí em Sardes, tem aqui ainda em Lagoinha Valinhos. Tem aí uns poucos que não se contaminaram. Tem aí aqueles que ainda estão com as suas vestes limpas. Eles andarão comigo. Eles andarão comigo. Vestido de branco, pois são dignos. Os que não se corromperam. Os que não se afastaram, os que não deixaram o seu propósito de lado. No verso 8 aí ele faz uma promessa.
O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei. Olha que promessa linda para mim e para você aqui. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Tem alvo melhor e maior que isso? Não. E aí no 6, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nós queremos agora continuar, ó Pai, te adorando, te exaltando agora com as Escrituras. Mas que o Senhor fale aos nossos corações. Dá a direção para cada um de nós, ó Pai. Somente o Senhor sabe como cada um de nós chegamos aqui. Somente o Senhor sabe e consegue dar o diagnóstico daquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Então fala aos nossos corações essa noite. Se é uma palavra de consolo, se é uma palavra de exortação, se é uma palavra de ânimo, se é uma palavra de esperança, eu não sei, mas o Senhor sabe como cada um de nós entramos. Então hoje nós permitimos, ó Pai, e damos liberdade para que o Senhor faça o diagnóstico nos nossos corações hoje, para ver se há alguma soberba, se há algo, ó Pai, que não agrada o teu coração, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, se lembrar e voltar, se tiver algo para corrigir essa noite. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor se faça presente no nosso meio, em nome de Jesus. O diagnóstico aqui, queridos, foi algo muito pontual e certeiro. O diagnóstico de Jesus é: tem nome que vive, mas não vive mais. Tem nome de luxo, mas não me serve mais. Tem nome, tem condição, tem recurso, tem tudo, tem louvor, tem banda, tem instrumento, tem cadeira confortável, tem o ministério de kids, tem o ministério que nós estamos colocando, organizando, tem tudo. Mas não vive mais. Em outras palavras, o coração está batendo, mas não está tendo vida mais. O coração está batendo, mas a vida já não está mais ali. Pode também eu e você entender que ele faz uma exortação dizendo que as obras não estão agradando a Deus. Ele faz uma menção da cidade de Sardes, da igreja de Sardes, que eles tinham obras incompletas. Será que você se identifica de você começar algo e não terminar? Começar um curso e não terminar? Começar a aprender talvez uma outra língua e não terminar? Começar um trabalho e não terminar? Ele está dizendo que as obras aqui estão incompletas. Talvez algum de nós aqui estamos vivendo como a igreja de Sardes, como a cidade de Sardes. Você pergunta às vezes para algumas pessoas: está tudo bem? Está tudo bem. Mas o rosto está estampado que não está tudo bem. Talvez você está vivo exteriormente, mas está morto por dentro. Você talvez está aqui hoje como Sardes, você não consegue orar mais como você orava antes. Você não consegue mais profetizar como você profetizava antes. Você não consegue mais liberar palavras de vida como você liberava antes. Talvez você não tenha mais esse fogo que o Senhor um dia colocou em você, porque você deixou a soberba, ou então algo que você talvez não está precisando, mas porque você está se sentindo autossuficiente. Você não convida Deus para os seus negócios. Você não convida Deus para o seu casamento. Você não convida Deus para seguir dando a direção para aquilo que Ele quer, não aquilo que você quer. Para aquilo que Ele vai fazer, não aquilo que você sabe fazer. Para aquilo que Ele é, o que sabe todas as coisas. Talvez você está aqui essa noite assim, para quebrar esse ciclo vicioso que era muito comum naquele período. O povo pecava, se afastava, se arrependia, depois de um tempo, estava em santidade, pecava, se afastava, idolatria, prostituição, erro, se arrependia, voltava. Para quebrar esse ciclo vicioso na igreja, a única forma, querido, é você ser encontrado de uma forma genuína. É você se arrepender de uma forma genuína. E nós, como igreja, como cristãos que somos, nós confundimos o que é um arrependimento com um remorso. Nós estamos confundindo o arrependimento com um remorso. O arrependimento é algo que eu faço diante de Deus, com o coração quebrantado, com vergonha, e não faço mais. Eu me arrependi, eu me arrependo, me quebranto, e eu não faço mais. E o remorso é diferente. O remorso dá um sentimento ruim também. O remorso te incomoda, o remorso faz com que você fique talvez desanimado, triste, mas o remorso você no dia seguinte faz de novo. E o arrependimento é totalmente diferente. E o convite que Jesus faz para Sardes é que vocês se lembrem do início e que vocês se arrependam. Sem arrependimento não tem conversa. Sem arrependimento não tem fogo do céu. Sem arrependimento não tem manifestação de Deus. Sem arrependimento não tem como nós vivermos a glória que nós estamos vivendo aqui essa noite. Você crê nisso? Não tem como, sem arrependimento.
Então diz que está bem, mas não está. Diz que está vivo, mas está morto. Diz que está fazendo, mas não está fazendo. Esse é o diagnóstico. Então aqui o conselho que Jesus dá, porque em todas as 7 igrejas, ele faz a repreensão, ele fala do que tem que fazer e dá conselhos para seguir. E o conselho para Sardes foi: sejam vigilantes. Não faça o que Sardes fez. Não faça como eles conduziram. Que eles tinham dinheiro, eles tinham condição, eles tinham sua autossuficiência, eles colocaram no coração que não precisava mais de Deus. Por isso, em uma das cartas, ele falava: eis que bato e quero entrar, mas não deixa eu entrar. Ou seja, em outra igreja eles faziam o culto e Jesus não podia entrar. E nós estamos assim, às vezes, com a igreja, louvando, adorando, mas Jesus está do lado de fora. Estamos clamando, estamos fazendo programação, estamos vivendo a igreja, mas Jesus está do lado de fora, querendo entrar. Sem arrependimento a gente não consegue. Mas o conselho aqui é: sejam vigilantes e consolidem aqueles que estão ainda, que não se curvaram, que não se quebrantaram diante de outros deuses, que estão segurando ainda a tocha, o fogo que Deus colocou. Ele diz: tem poucos aí que não se corromperam, tem poucos aí que não se curvaram, e esses poucos eu creio que tem aqui hoje. Talvez você faz parte desse grupo que está aqui, que são poucos, mas talvez você faz parte do grupo que já se esfriou, que já não tem mais fogo, não tem mais vida, que também só fala, mas não consegue fazer, que somente quer mostrar o exterior, assim como os fariseus, que só queriam mostrar aquilo que as pessoas iam ver e não aquilo que realmente era. Uma característica do fariseu era mostrar aquilo que ele não conseguia fazer, e aí ele mostrava para os outros, que é o famoso religioso. Aquilo que eu não consigo fazer, eu faço para as pessoas ver e ver que eu sou religioso, que eu sou um cara santo. Mas não era essa a direção. O primeiro ponto para a gente aqui partir, no verso 1 ele fala: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, você tem fama de que está vivo, mas está morto. O primeiro ponto é, querido, só dá vida a um morto o próprio Espírito Santo de Deus. Só o Espírito de Deus pode dar vida onde tem morte. Só o Espírito de Deus pode dar vida a quem está esfriando na fé. Só o Espírito de Deus pode dar vida para aquele que já não ora mais. Só o Espírito de Deus pode trazer de novo aquele fogo que você tinha quando você se converteu, que você jejuava, orava, que você evangelizava, que você não precisava de altar, que você não precisava de pessoas, mas que você fazia porque você tinha um amor que estava impregnado dentro de você e que você estava com o sangue quente para fazer a obra do Senhor. Então você e eu temos que entender que só o Espírito de vida para dar vida. O aspecto bíblico aqui, a morte de Jesus, está se referindo justamente à parte emocional deles e à parte espiritual. As duas coisas. O alerta aqui é para que o nome dele continue sendo exaltado, porque ele é aquele que faz, ele é aquele que cumpre, ele é aquele que dá a direção, ele é o centro de todas as coisas. E ele dá essa direção para nós hoje como igreja, para que nós coloquemos ele à frente de todas as coisas. À frente do nosso trabalho, à frente da nossa vida espiritual, emocional, dos nossos relacionamentos. Deus está dizendo para nós hoje: eu sondo o teu coração, querido. Não adianta querer bancar uma de que você é crente e que você é fervoroso se você não está orando. Não adianta você querer bancar uma que você é espiritual se você só posta o seu devocional e não lê nada, só posta para mostrar para os outros o que está fazendo. Deus sabe, querido. A gente veste uma capa de religioso para querer mostrar para as pessoas aquilo que a gente não consegue ser de fato. A igreja estava vivendo isso. Não tinha necessidade de nada. Esse é o pior engano de um cristão, querido. É você começar a prosperar, é você começar a crescer, você começar a desenvolver, você começar a realizar os sonhos que você teve talvez de criança, e aí chega em um determinado momento você se esquece que foi Deus que te deu graça, foi Deus que te abençoou, foi Ele que abriu as portas, foi Ele que te levou em lugares que você nem imaginava, foi Ele que fez tudo aquilo que você sonhou e mais do que você pediu ou você pensou, e aí você fica soberbo. Não preciso mais. A igreja sou eu. Quero ouvir uma boa palavra, eu vou no YouTube, vejo um dos pregadores conhecidos que tem e ouço uma palavra boa. A igreja sou eu, o templo mora em mim. Olha, religioso ainda, é bem estudioso ainda, porque é verdade. O templo somos nós, mas esquece que a unidade, o corpo de Cristo, é a congregação que Deus deixou. É aqui que a gente chora, é aqui que a gente se alegra, é aqui que a gente pede perdão, é aqui que a gente se alegra, é aqui que nós louvamos, adoramos, é aqui que a gente vive a nossa caminhada cristã em todas as áreas da vida, e é esse corpo que o Senhor estabeleceu para que a gente pudesse viver nele. Ah, pastor, mas eu não confio mais nas pessoas.
As pessoas ferem demais, é verdade. Vai continuar acontecendo, infelizmente. Mas o alvo é o Senhor. O recado de Deus aqui para a igreja é: sou eu que curo. O recado de Jesus aqui para essa igreja é: sou eu que transformo os corações. Sou eu que trago fôlego de vida. Sou eu que trago um fogo novo. Sou eu que reavivo você. Sou eu que trago as canções. Sou eu que trago aquilo que está morto. Sou eu que revivo aquilo que você está esfriando. Sou eu que faço de você uma nova criatura em mim, diz ele. É isso que ele está dizendo. A igreja, querido, você pode ter a Bia e o Henrique aqui todo domingo com a gente, que vai ser uma bênção. Mas se não tiver a presença de Deus, se nós não formos uma igreja cristocêntrica, que Ele é o centro, que por Ele, como nós cantamos aqui, por Ele, para Ele são todas as coisas, nós sempre vamos ficar somente emocionados. Então aqui não adianta: pastor, eu sou dizimista, eu faço parte do hall de membros da igreja, eu faço parte do ministério XY. Talvez você está aqui fazendo, mas está morto espiritualmente. Talvez aqui é um escape que você tem, mas que você ainda não foi reavivado nele. E o diagnóstico, ele tem a direção para nós. No verso 2 que a gente leu: estejam atentos, fortaleça o que resta e o que estava morrendo, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então ele faz um alerta: estejam atentos. Lembre-se que quando ele está falando aqui em especial, ele está falando para as 7 estrelas, que representam os pastores e a liderança. É uma direção direta para a liderança de Sardes. E obviamente que a gente pode fazer algum tipo de analogia e colocar isso no contexto nosso. A liderança hoje somos nós, queridos. Evidentemente que a liderança, o pastor, tem um papel importante para que essa direção aconteça, para que essa direção seja cumprida. Mas hoje, nós somos esses que estão à frente para fazer talvez aquilo que a palavra está dizendo. Tem uma maioria, a grande maioria está morto, mas restaram alguns aí que vão trazer de novo vida para aqueles que morreram, aqueles que estão esfriando, aqueles que estão se afastando, aqueles que estão colocando os seus próprios eu dentro de você. E ele está dizendo: esses aqui você vai ter um papel importante de recuperar, de trazer vida de novo para eles. Então restaram alguns desses, e eu creio que tem alguns aqui em nome de Jesus. O segundo ponto: pastor vivo, querido, é igreja viva. Líderes vivos, igreja viva. Ministérios vivos, igreja viva. E assim, esse ciclo acontecendo, vidas são transformadas. Aqui acontece batismo no Espírito Santo, acontece batismo nas águas, acontece transformação, acontece a manifestação de Deus, enfermos são curados, milagres acontecem, porque ali existe uma igreja que está firmada em Jesus. Em Jesus. Nossa preocupação deve ser agradar a Deus, queridos. Eles deixaram de lado isso. Não deixe entrar no seu coração aquilo que você conquistou. A gratidão, ela tem que ser a memória do nosso coração, sim, mas não pode entrar no nosso coração uma ingratidão de esquecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nada podemos fazer. A direção aqui foi vigia. Se você pegar a etimologia da palavra vigia, ela vai dizer, é um despertar, desperta. Desperta para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Desperta para aquilo que um dia você recebeu. Desperta para viver aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida hoje. Tem alguns que estão dormindo na fé. Tem alguns que estão só olhando os movimentos acontecerem. Tem alguns que estão olhando somente as programações que estão acontecendo. Tem alguns que estão focados somente nos pop-star gospel da vida. E aqui a igreja está sendo exortada. Acorda, igreja, acorda. Fortaleça o restante. Um grande erro da nossa igreja, no modo geral, não da Lagoinha, estou dizendo, mas acontece também, é nós esquecermos de quem está dentro. A igreja fica tão preocupada com pessoas que saíram, que nós não cuidamos de quem está dentro. Nós ficamos tão preocupados com quem não chegou ainda, que nós esquecemos de cuidar de quem está dentro. Quem está fazendo, quem está orando, quem está intercedendo, quem está cumprindo o seu propósito, cumprindo aquilo que Deus confiou. E nós esquecemos de quem está dentro, preocupado com quem não chegou e quem saiu. Essa foi uma exortação que ele fez. E aí ele fala: vocês estão bonitos por fora, mas interiormente vocês estão mortos. Terceiro versículo: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Palavra de Jesus, que é amor, que é misericórdia, é esse Deus amoroso. Aqui não veio o juízo, aqui ele está dizendo, se vocês não se lembrarem do início, se vocês não se arrependerem, eu virei como o ladrão veio, quando vocês menos esperar. Aí sim vai vir o juízo. E a mão de Deus é muito mais pesada que a do diabo. Aqui encontramos 4 ordens nesse versículo. Ele dizendo, volte ao início, recorde quando havia paixão, recorde quando vocês tinham temor, recordem quando vocês tinham dependência em mim, recordem quando vocês oravam e vocês esperavam eu responder, recordem quando eu dei a direção e vocês cumpriram, recordem as obras que vocês fizeram, recordem como vocês fizeram e quem foi que aprovou o que vocês fizeram, recordem isso. E aí o segundo ele fala, guardem, obedeçam novamente, não basta conhecer a palavra, querido, você tem que viver a palavra. Porque se você quiser, você pode escolher músicas, louvores, pregadores, você pode escolher hoje, você vai no YouTube, você escolhe o que você quer. Só que se você não tiver o conhecimento e a obediência de Deus, da direção que Ele te deu, você vai ser somente um navegador. Um navegador. E o terceiro, que é o mais marcante e o mais importante para que você grave essa noite. Arrependimento. Mudança de mente, mudança de direção, mudança de vida. Arrependimento não faz de você uma pessoa melhor. Eu falei sobre isso domingo. Arrependimento genuíno não faz de você uma pessoa melhor. Arrependimento faz de você uma pessoa transformada. Uma pessoa nova, uma criatura nova, assim como João diz em um dos seus capítulos, que ali eu sou uma criatura nova, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sou fortalecido por Ele e eu tenho essa vida nele. Então arrependimento faz parte disso. A advertência, ele fala sobre nós vigiarmos, para que você não caia, para que você não esteja fragilizado na fé, querido. Eu entendo e nós temos que ter essa compreensão que em momentos de dificuldade que eu e você passamos, nós temos que ter a ajuda de alguém. Não há mal nenhum nisso, não é errado você pedir ajuda, você falar que está mal, que você precisa de ajuda, que você precisa de oração, que você precisa ser aconselhado por alguém. Não há problema nisso. O problema é você falar, está tudo bem. Está na UTI, respirando pelos aparelhos, daqui a pouco eu estou saindo, pastor, está tudo bem. Está com uma crise no casamento, não fala com a esposa, dorme separado, mas está tudo bem, pastor. Daqui a pouco a gente se acerta. O filho chega a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer. Como é que está a sua família? Está tudo bem. A empresa está quebrando? Está tudo bem, pastor, está tudo bem. Então aqui ele faz esse diagnóstico, dando essa advertência para nós. Quem vive distraído espiritualmente será surpreendido, querido. Quem vive distraído espiritualmente será surpreendido. Verso 4, para a gente avançar. No entanto, você tem aí esses poucos, né, como foi colocado aqui, e que andarão comigo com vestes brancas. E eu quero declarar isso para você. Se você quiser, você recebe hoje, em nome de Jesus, querido. Está declarando aqui que existem alguns poucos que são fiéis. Existem alguns poucos que vão pegar na sua mão. Existem alguns poucos que vão ser usados por Deus para te ajudar no dia mal. Existem alguns poucos ainda que estão revestidos de branco, que estão dando a direção para você, que vai cuidar de você, que vai ser um canal para a sua vida, que vai te ajudar no dia mal. E ali você tem o cuidado de Deus, porque Deus está cuidando de você, porque tem poucos ainda que o Senhor está usando. Então Ele vai cuidar de você, querido. Ele vai cuidar de você. Mesmo em um dia que talvez você está com a sua fé fragilizada. Mesmo em um dia que você, ó céus, ó vida, ninguém me ama mais, ninguém me chama mais. O Senhor está dizendo, existe alguns que são fiéis ainda. A gente gosta de maximizar somente as dificuldades, os problemas e as coisas ruins que a gente passa, né? Mas existe ainda alguns que Deus levanta para te socorrer no dia mal. Existe ainda alguns que o Senhor toca no coração, que Ele fala através de sonho, de palavra, de louvor, mas Ele usa ainda pessoas para que a palavra dEle continue sendo fiel na minha vida e na sua vida. Não se contamine, querido. A reflexão que você tem que fazer comigo hoje é se você faz parte do grupo que são os poucos que restam que não se contaminaram, ou se você tem alguma área da sua vida que você precisa se arrepender.
Se você for maduro na fé hoje, você vai falar assim, eu tenho essa área que eu preciso me arrepender. E aí você faz parte daqueles que vão ser socorridos. Você faz parte do grupo que vai ser socorrido. Agora se você, não pastor, eu estou na unção, estou no óleo. Comigo é louvor de manhã, de tarde, de noite, e a oração, eu expulso demônio, nas horas vagas eu vou e expulso 10 capeta. Aí a benção que chegou. Quer pregar comigo? Quer pregar comigo? Pega ele aqui, por favor. Vai ser igual Samuel, vai ser profeta. Então nós temos esse momento que faz parte da nossa caminhada. Faz parte da minha e da sua jornada. Mas aqui ele está dizendo, os que não se contaminaram, estão de vestes brancas te esperando para você ser santificado. Para você ser renovado, fortalecido. Os que estão de vestes brancas vão ser aqueles que vão te ajudar a você vencer e dar a vitória que você precisa. Vão ser aqueles que vão te apoiar, que vão orar, que vão interceder, que vão fazer a justiça de Deus para te socorrer. Socorrer. Verso 5. O vencedor será igualmente vestido, de vestido branco. Jamais, receba isso, querido. Aqui entra numa linha teológica que não tenho tempo de explicar hoje. Ele fala de escrever o nosso nome no livro da vida. E aí a gente pode ter uma pergunta, né? Mas será que o nosso nome pode ser retirado? Não quero entrar nisso, mas ele está dizendo, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus e dos anjos. O que está dizendo aqui é o seguinte, a igreja de Sardes, estou partindo para o final, a igreja de Sardes, não estavam matando ela, a igreja de Sardes estava morrendo por conta própria. A igreja de Sardes não tinha perseguição de Jezabel. A igreja de Sardes não tinha as heresias e os falsos ensinos que não tinha entrado. Para eles estavam tudo bem. Mas o diagnóstico de Jesus é, vocês precisam tirar a soberba do coração de vocês. Às vezes entra no nosso coração isso, querido. Você tem um bom trabalho, você tem uma boa família, você tem bons recursos, você tem tudo que você precisa. E aí você se torna um independente. Sendo que o convite dele, continue sendo dependente de mim. Continue dependendo da minha graça, continue dependendo do meu favor, continue dependendo de mim. Essa foi a exortação que ele fez. E aqui a gente avança. A igreja de Sardes, ela foi totalmente destruída depois. Se você conhecer a história, você vai ver que ela foi destruída, porque nas 7 cartas que ele escreve, ele coloca, quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. E esse cuidado de Jesus é justamente para que eles pudessem voltar, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem realmente viver uma vida nova, fervorosa em Cristo Jesus. Mas sabe qual é o nosso grande problema hoje, queridos? Nós estamos brincando com o pecado. Nós estamos achando que Jesus não vai voltar. Nós falamos de Jesus, nós frequentamos a igreja, nós fazemos parte do ministério, mas a gente vive uma vida como se Jesus não fosse voltar. Pessoas que frequentam a igreja, fazem parte do ministério, são batizados, mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, está sem unção nenhuma. Levanta as mãos de domingo, adora, clama, louva, mas na segunda-feira está na prostituição, está no motel. Na terça-feira, está no meio de um pagode. Na quinta, está no meio de um happy hour, tomando da 1 até a 51, chamando Jesus de Genésio. Mas no domingo está adorando, no domingo levanta as mãos. Estão brincando com o pecado. Estão brincando com as coisas que nos afastam de Deus. E sabe o que é mais triste? 1 hora eu me arrependo. 1 hora eu volto. 1 hora eu confesso de novo. E essa hora pode não chegar. A exortação de Jesus foi, virei como ladrão. O ladrão vem quando você menos espera. Essa foi a exortação que ele fez para que eu e você não caiamos nisso mais em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida agora em nome de Jesus.
você vai permanecer vigiando a sua casa em oração, vigiando os seus filhos com o ensino da palavra, vigiando a sua casa diante dos princípios de Deus, vigiando em oração, aguardando a volta do Senhor, do Messias que voltará. Não são palavras em vão, não são palavras que ficam ao ar, são palavras que vão acontecer, são profecias que já aconteceram, quase todas elas, e que eu e você temos que continuar vigiando, consagrando a nossa vida a Deus, tendo uma vida em santidade, se afastando do pecado, para que nós possamos cada vez mais estar perto do Senhor, e você e a sua casa vai continuar vigiando em nome de Jesus. Diga: eu assumo o compromisso hoje, eu vou vigiar, eu não vou dormir, eu vou vigiar em nome de Jesus. A vida passa num sopro, gente. Poderia dar alguns testemunhos aqui de situações que a gente coloca diante de Deus e uma hora acontece. Nós saímos daqui hoje e não sabemos como é que vai ser amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer na quinta-feira. Nós não sabemos se nós chegaremos até o domingo. Por isso a oportunidade que nós temos sempre de louvar, de adorar e de ouvir uma palavra cristocêntrica, nós não podemos desperdiçar esse momento. A morte, ouça bem, teologicamente falando, a morte representa na Bíblia toda sempre um sinal de pecado. Sempre um sinal de destruição, sempre um sinal de algo que vai acontecer que nós não conseguimos controlar. A morte sempre traz essa conotação. Mas hoje a causa da destruição que nós vimos de Sardes foi ele se sentir autossuficiente, foi ele se sentir poderosos. Mas o coração, querido, quero fazer agora uma analogia para você gravar isso hoje. Se você gravar isso, eu vou ficar feliz essa noite. Tem corações aqui que estão batendo, mas não queima mais como queimava quando se converteu. Tem pessoas que um dia prometeu que ia fazer a obra do Senhor e não faz mais. Tem pessoas que Deus confiou talentos e dons, e essas ferramentas, esses talentos e dons foram todos enterrados. Estão esperando um dia, um profeta, alguém vir falar, colocar o dedo na cara, para poder realmente falar assim: agora Deus falou comigo. Deus está falando com você hoje, querido. Deus está falando com você hoje que Ele confiou algo a você. Ele está dizendo para você continuar vigiando, para você continuar orando, para você continuar se santificando, para você continuar vivendo uma vida como se Jesus fosse voltar amanhã, porque nós não sabemos a hora. Ele pode vir como um ladrão quando nós menos esperar, mas Ele está dando uma oportunidade para mim, para você hoje, dizer: eu me arrependo. Eu confesso hoje o Senhor, eu quero viver uma vida quente novamente no Senhor. Eu não sou mais um crente frio, eu não sou mais somente um frequentador de igreja, eu não sou mais um crítico que só fica olhando quando erra, quem está pregando, quem vai pregar ou quem vai cantar. Eu preciso viver uma vida nova em Ti, Senhor. Hoje aviva de novo o meu coração, aviva minha mente de novo hoje, aquece a minha vida espiritual hoje. Eu quero hoje orar por alguém, eu quero abençoar alguém, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero orar por alguém que está enfermo e vai ser curado, eu quero orar por alguém que está passando por um momento de libertação e vai ser ali transformada essa pessoa. Eu preciso viver hoje isso que o Senhor colocou sobre um dia, porque a menção de Jesus é: lembre-se, lembre-se, lembre-se. De qual grupo você faz parte? Se coloque de pé em nome de Jesus. De qual grupo você faz parte? Faz essa pergunta para você. Tem uma questão que eu não falei aqui, que era a reputação de Sardes. Sardes era extremamente preocupada com a reputação. Será que está faltando alguma coisa? Nós temos tudo. Sempre queria mais, sempre queria algo. Mas a reputação diante da Bíblia, diante de um encontro que nós tivemos com Cristo, a reputação pouco importa. O que mais vale para mim e para você não é a nossa reputação. O que mais vale para mim e para você é que nós tenhamos a essência de Cristo, querido. A essência de Cristo exala um bom perfume. A essência de Cristo nos faz ser luz aonde está escuro. A essência de Cristo é o que eu e você devemos pedir essa noite. Mas eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Orar para alguns que talvez saibam aqui que estão mortos espiritualmente. Talvez alguns aqui não conseguem identificar que estão mortos espiritualmente. Mas eu quero declarar hoje para cada um de nós que estamos aqui: toda morte espiritual vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Todo o trabalho contrário que foi feito, tudo aquilo que perturba o seu coração, a sua mente, tudo aquilo que te afasta do Senhor hoje, seja seta, dardos lançados, vão ser quebrados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus você não vai viver mais nessa frieza espiritual.
Em nome de Jesus, você não vai mais ficar tímido diante da presença de Deus, você não vai ficar mais escondido onde Deus pediu para você avançar. Eu creio em nome de Jesus que hoje Ele vai descortinar hoje a sua visão, o seu entendimento, Ele vai tirar tudo aquilo que não mais pertence a Ele, porque Ele está falando para mim e para você, lembre-se e arrependam-se. Arrependam-se, porque eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para ser novamente o seu Redentor. Eu estou aqui para ser o teu Deus, o único Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada um que está aqui essa noite, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet também, ó Pai, visita lá onde ele está, onde ela está, visita, ó Senhor, o Senhor tem liberdade para agir aqui no nosso meio, ó Pai. Tira, Senhor, todo o trabalho contrário, tira tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que foi talvez entrando de forma sorrateira, foi entrando sem perceber, tira agora, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém frio espiritualmente agora aqui, Senhor, envia agora fogo do céu, Senhor, anima, reaviva, Pai, traga, Senhor, hoje luz, traga, Senhor, novamente vida. Oh Pai, nós não queremos ser mortos espiritualmente, nós não queremos viver de aparência, nós não queremos viver, oh Pai, com uma casca, com uma capa, nós queremos, ó Pai, viver pelo Teu Espírito, nós queremos, ó Pai, ser revestido pela Tua graça, pelo Teu poder, nós queremos, ó Pai, um tempo novo, Senhor. Faz isso no nosso meio hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para a gente finalizar, a igreja de Sardes não foi enterrada. Quando teve a direção de Jesus, ela não foi enterrada. Os seus planos, os seus projetos, tudo que Deus confiou a você, não foi enterrado, querido. Se alguém deu alguma sentença, se tem algum ponto final, Deus vai fazer uma vírgula agora e vai começar a escrever aquilo que Ele prometeu sobre a sua casa, ao seu respeito. Ele diz na palavra que aqueles que vencer terão as vestes brancas, serão santificados e estarão com o Senhor. E a nossa maior glória é estar com as vestes brancas com Ele. Você pode ser bem sucedido aqui, querido, não há mal nenhum nisso. Mas a nossa maior glória é estar de branco vestido com Ele. Assim como os anjos declaram: Santo, 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 Santo Ele é. Essa é a maior vitória que você pode ter na sua vida, querido. Feche seus olhos aí, vamos declarar isso em nome de Jesus. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e você tem esse momento agora. humilde assim. Se você tem algo para pedir agora, peça. Não há ninguém igual a Ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, poderoso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há ninguém igual. Não há igual. Vamos. Maravilhoso, admirável, Tua presença
presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é teu amor. Aleluia, aleluia. Quero que você feche seus olhos agora. Quero encerrar fazendo uma oração com você aqui. Talvez você entrou aqui essa noite e Deus falou ao seu coração em alguma área que você precisa se arrepender. Assim como a igreja de Sardes teve um diagnóstico, eu creio que Jesus ele fez um diagnóstico hoje de algumas vidas. E você tem essa oportunidade hoje de se arrepender. Se arrepender não é vergonha. Se arrepender é você ter um coração transformado, é você ter uma vida transformada. Se arrepender é você se conectar novamente com Deus. Você se arrepender é você dizer: eu não quero mais viver essa vida. Eu quero vencer nessa área, eu quero me arrepender. Sabe por quê, queridos? A única forma de acontecer uma libertação e uma cura, a base principal é o arrependimento. É quando você traz à luz algo. Na luz é o Senhor que trabalha. Agora na escuridão e aquilo que está oculto é o diabo que trabalha. Então se você tiver coragem de hoje: Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. O Senhor fez um diagnóstico hoje na minha vida e eu quero me arrepender, eu quero voltar, eu quero queimar novamente, eu quero ferver também na presença do Senhor. Eu quero que o Senhor derrame mais na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar às obras que eu realizei. Eu quero completar aquilo que eu comecei, eu quero fazer, eu quero hoje, Senhor, eu quero algo novo hoje. Se você hoje foi tocado em algum momento, coloca sua mão no coração. Coloca sua mão no coração, esse momento é muito importante. Quero que a igreja repita comigo uma oração que eu vou fazer. E vamos deixar Deus trabalhar essa noite nesse lugar. Será que você pode repetir assim comigo? Fala: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo do meu pecado ou dos meus pecados. Senhor Jesus, escreve o meu nome hoje no livro da vida, porque hoje eu estou arrependido. Senhor Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Me ajuda a vencer nos meus desafios, nas minhas lutas, porque hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Você pode dizer amém por isso? Amém, glória a Deus. Com os olhos fechados, se você está aqui essa noite, querido, se você hoje fez essa oração pela primeira vez, se você hoje quer se quebrantar diante do Senhor mais uma vez, e se você quiser vir aqui à frente: pastor, a primeira vez que eu fiz essa oração, hoje eu me arrependi, eu quero voltar para os caminhos, foi a primeira vez que eu fiz a oração confessando o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você está aqui essa noite e você fez isso pela primeira vez, levante sua mão. Levante sua mão bem alto para a gente ver você. Eu não posso encerrar esse culto sem antes orar por você. Se tiver alguém aí da consolidação vendo alguém levantando a mão, me ajude aí, por favor. Tem alguém que hoje quer entregar sua vida ao Senhor, quer se arrepender dos seus pecados, quer ter uma nova vida em Cristo Jesus, quer uma nova caminhada nele. Se você está aqui hoje, levante sua mão bem alto em nome de Jesus. Se não tiver ninguém, não tem problema. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite. Nós queremos agora selar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos agora, Pai, conectar tudo aqui na terra diretamente no céu. Tudo que foi falado, tudo que foi pregado, ó Pai, que não seja somente palavras vazias, palavras em vão, mas que seja a Tua doce voz, a Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, viver novas experiências contigo. Nós queremos, ó Pai, viver uma nova estação no Senhor. Nós estamos, ó Pai, firmados em Ti. E assim nós oramos, ó Pai, selando a Tua palavra.